Fala galera, Pierozan, canal Bate e Volta Rio Grande do Sul. Passadas as primeiras impressões lá sobre o porquê a gente decidiu vender a TR4 e comprar a Xterra, vamos falar então um pouquinho sobre essas coisas, esse comportamento da Xterra para o uso no dia a dia, para o uso normal, padrão, como qualquer outro carro, como questão de consumo e afins. Pessoal, a Nissan Xterra é equipada com um motor nacional de fabricação nacional MWM 2.8 turbo diesel intercooler. Os anos 2004 e 2005 são com bomba mecânica e 2006, 2007 e algumas 2008 são raras, mas saíram em 2008. Elas possuem bomba eletrônica. Esse motor MWM aí equipou diversos veículos vendidos aqui no Brasil, como a S10, Blazer, a Frontier também, Trollers, a Agrale Marrois, inclusive alguns micro-ônibus da Volare. Esse motor gera 132 cavalos de potência e cerca de 35 kg de torque. Analisando especificamente a potência, nós temos uma potência similar às da Pajero TR4. A TR4 gira aí nessa range de 132 cavalos, 140 cavalos, dependendo do ano, mas a TR4 tem muito menos torque. Na estrada, pessoal, o diesel tem uma resposta um pouco mais lenta do que a gasolina. Quando tu pisa, ela demora um pouco mais para subir de giro, para ganhar velocidade do que um motor a gasolina, mas ele tem muito torque, e esse torque aparece em baixas rotações já, e é o grande diferencial dos motores a diesel. Por exemplo, onde com a TR4, umas subidas assim, viria com ela a 100 km por hora, e ela perderia velocidade, cairia lá para seus 80 por hora, 70 km por hora, com a Xterra eu consigo manter os 100 km por hora, por causa do torque. E eu não sinto diferença. Claro que deve haver diferença, mas ela não é perceptível para nós mortais assim, se eu estou sozinho ou se eu estou em 5 pessoas, se eu estou carregado, por conta desse torque, dessa entrega do torque. Então, além de ela manter uma velocidade mais elevada por mais tempo, em serras, em aclives, ela sente muito menos o peso que ela está carregando. Uma característica interessante dele é que esse motor ele não tem nem correia dentada e nem corrente de comando. Todo o ponto do motor aí, bomba de óleo, bomba d'água, comando de válvulas, ele é todo sincronizado por engrenagens. E essas engrenagens são banhadas pelo próprio óleo do motor. E isso, teoricamente, traz muito mais vida útil para esse conjunto. Muito mais vida útil que uma corrente de comando e, com certeza, muito mais vida útil do que uma correia dentada. A única correia que esse motor tem ali são correias de acessórios, que é a correia que gira o alternador, que gira o compressor do ar-condicionado. E se essa correia estourar, tu simplesmente vai ficar sem os acessórios. O motor vai continuar funcionando. Consumo, pessoal. Vale dizer que essa caminhonete aqui é uma 2004 com bomba mecânica, a motorização original, tá? Não tem filtro de ar esportivo, não tem coletor dimensionado, não está com a bomba aberta, mas ela está com um pneu de 31 polegadas, que são um pouco maiores que os originais. Então, pessoal, eu acho que, como é conhecimento de todos aí, os velocímetros dos veículos, eles têm uma margem de erro aí proposital, tá? Que marcam sempre um pouco acima da velocidade real, da velocidade em que o carro se encontra. E isso não é diferente na Xterra. Mas como essa Xterra está com pneus 31 polegadas, cujo diâmetro é um pouco maior do que o diâmetro original, esse erro do painel
ele fica anulado, ele está zerado. Se o painel está marcando 100 km por hora, a Xterra está a 100 km por hora. Então, por isso que nas médias de consumo e velocidades que eu referir nesse vídeo da TR4, vão ser velocidades de painel, porque ela estava com os pneus originais. E quando eu me referir a velocidades da Xterra, são velocidades reais. E além do pneu, pessoal, a suspensão dianteira foi regulada nas barras de torção ali em 1,5 polegadas. E a suspensão traseira foi levantada só trocando os jumelos ali em 2 polegadas. Então essa altura a mais do solo vai ter um maior arrasto aerodinâmico e vai influenciar no consumo. Na estrada, andando aí 90 a 100 km por hora, ela está fazendo 11 km por litro. Independentemente de estar sozinho ou estar carregado, ela tem se mantido aí nessa faixa aí 10,8, 11 km por litro. No ciclo urbano, ela tem feito 7,5 km por litro. Mas o meu ciclo urbano não dá para ser tomado como um parâmetro. Por que que eu digo isso? Eu não uso ela muito no urbano, mas quando eu uso, eu saio de casa, vou para o trabalho, do trabalho para casa. E repito isso depois de meio-dia e final da tarde também. E esse ir para o trabalho dá cerca de 1 km. O motor não esquenta. O motor trabalha frio. E motor trabalhando fora da temperatura ideal de funcionamento, ele consome mais. E além disso, não é 1 km em linha reta, com velocidade constante. É 1 km andando, parando, esperando o sinaleiro abrir até chegar no trabalho. E é um ciclo urbano de anda e para mesmo com um motor frio. E ela tem feito aí 7,5 km. Para vocês terem um comparativo, na TR4 ela estava fazendo 5,5, 6 km por litro. Essas mesmas condições de ciclo urbano. E teoricamente nas mesmas condições de ciclo rodoviário, ela chegava a fazer 11 km por litro. Porém, numa tocada bem mais lenta, mantendo aí sim a velocidade aí nos 90 km por hora, mas procurando manter uma velocidade constante aí. Então, ciclo urbano a TR4 era mais beberrona e ciclo rodoviário, ela e a Xterra estão de certa forma equivalentes. Só que a TR4 era mais lenta, demorava mais para atingir a velocidade de cruzeiro, e a velocidade de cruzeiro para fazer essa média era mais baixa, buscando manter uma média de consumo. Se eu tentasse manter essas velocidades de cruzeiro aí a 100 por hora, aclives pisando mais para manter a velocidade próximo de 100 por hora e com acelerações mais rápidas, com certeza a Pajero TR4 ficaria aí na faixa dos 9 km por litro, 9,5. Então, pneu maior, suspensão pouco elevada, velocidades um pouco maiores e com acelerações mais rápidas do que a gente fazia com a TR4, com um consumo levemente melhor do que a TR4. A tração da Xterra, pessoal, é uma tração básica normal de picape, tá? 4x2, 4x4 e o 4x4 reduzido. Ela não tem diferencial central, então tu só pode usar o 4x4 em terrenos de baixa aderência. Diferentemente da Pajero TR4, que tem diferencial central, e aí tu pode usar ela em asfalto, pode usar ela no dia a dia, no asfalto, em terrenos de boa aderência. Na Xterra, só em barro, estrada de terra, pedras, areia, esse tipo de situação. A roda livre da Xterra também é automática. Engatou o 4x4 aqui, quando tu colocar o carro em movimento, automaticamente as rodas livres serão engatadas. O diferencial dela para a TR4 e para alguns outros veículos 4x4 é que para desengatar a roda livre tu precisa
colocar a alavanca no 4x2 e engatar marcha ré no carro. Tem que fazer alguns metros na marcha invertida do que tu estava andando. Entenderam? Se tu estiver andando para frente, tu vai engatar marcha ré para desacoplar a roda livre. Se tu estiver andando de ré, tu vai ir para frente para desacoplar a roda livre. E por não ter diferencial central também, a Nissan sugere andar com o 4x4 acoplado até 80 km por hora. E se tu tiver com a reduzida, no máximo a 50 km por hora. Diferentemente da TR4, que tu consegue andar no 4x4 em qualquer velocidade que tu queira, por causa do diferencial central. E vocês há de convir que o desgaste dos 4 pneus, mesmo fazendo o rodízio com frequência, ele não vai ser igual. O pneu traseiro tende a gastar mais que os pneus dianteiros. E não havendo esse diferencial central, a caixa de câmbio não consegue equalizar essa diferença de velocidades entre os eixos traseiro e dianteiro. Por isso que limita o uso do 4x4 na Xterra a até 80 km por hora. E aí, pessoal, banco dianteiro regulado para mim mesmo, 1,79 de altura. Essa é a posição das minhas pernas. Fica coladinho, mas não fica forçando, tá? Uma posição tranquila. Características de picapes e caminhonetes é que as pernas ficam elevadas com relação ao banco, tá? Não ficam plenamente encostadas aqui. Mas não é nada que me incomode, tá bom? E no teto aqui ainda sobram uns 4 dedos. Outra característica bacana é que a Xterra tem esse desnível no teto, e aí o pessoal que senta atrás do motorista tem uma visão privilegiada. Ainda nessa parte de espaço interno e comodidades, vale dizer que a Xterra tem um quezinho para overlands. Ela possui 4 tomadas 12 volts. A primeira, aqui no painel, que eu substituí e coloquei tomadas USB. A segunda tomada 12 volts dentro do console central. A terceira tomada no console central voltada para ocupantes do banco traseiro. E uma quarta tomada 12 volts aqui no porta-mala do carro para conectar geladeiras e afins. E aqui, só para matar a curiosidade de vocês, eu instalei um voltímetro aqui atrás também. Aí quando a geladeira está conectada, a gente consegue monitorar mais fácil. Praticamente todos que vocês vão encontrar são na versão SE. Ela tem airbag duplo, freios ABS e bancos de couro. Mas existem também no Brasil a versão XE, raras. Eu nunca vi uma versão XE e na internet também não tem muita informação. Mas pelo que eu pesquisei, a versão XE, elas foram vendidas mais para frotistas, governos em si, como Polícia Federal, polícias militares e afins. E essas versões XE, elas teriam vindo com bancos de tecido e sem airbag e sem ABS. Seria uma versão mais enxuta da Xterra. Viria assim com os outros equipamentos de série, como espelhos elétricos, afim, ar-condicionado, vidros elétricos e tal. Tinha prometido para vocês que esse segundo vídeo seria sobre defeitos, problemas e características importantes da Xterra, mas garanto que o terceiro vídeo será sobre isso, tá? Então, te inscreve, like, comentário, compartilha aí. Bora pro terceiro vídeo.